Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Amor pela Palavra. Eu sou o Nathan Gama, estou aqui com minha esposa, Ingrid Ingrid. Gama. E a gente vai continuar aqui o episódio, né? Que a gente está falando sobre o Evangelho segundo Mateus escreveu. Gente, para mim tá sendo muito legal destrinchar aqui cada pontinho e o 3 tá muito, muito legal mesmo. Então eu até ansiosa. Já gravamos 2, né? Esse daqui vai ser o episódio 3, que é o capítulo 3 de Mateus. Abra sua Bíblia aí, deixa ela aí do ladinho pra gente conversando aqui. E surgindo as dúvidas, surgindo perguntas, a gente deixar anotado, porque o que não vale aqui é ficar com dúvida. A gente quer realmente saber o que Deus revela para nós aí, nos seus mistérios da palavra. Nathan, e apareceu aqui, já no início do capítulo 3, João Batista. E é importante, talvez, você dizer quem era João Batista, né? Pois é. No evangelho aqui que Mateus escreveu, ele dá um pulo bem grande, né, referente ali aos outros, né? Porque nos outros evangelhos conta lá da parte da gestação de Maria com João Batista ali, teve várias histórias ali que Mateus não relatou no evangelho dele. Ele já pulou aqui falando da pregação de João Batista, né? Ou seja, ele foi um grande pregador aí que precedeu Jesus Cristo, sabe? Ele anunciou exatamente isso, né? A vinda do Messias, né? Esse foi, assim, resumidamente, esse foi o papel de João Batista. Dizer que ele vem. E ele tem Ele um papel está muito aqui, lindo, né? sabe? A gente chega até a sentir um arrepio aqui de ouvir. E você vê, né? João Batista batizou Jesus. Meu Deus. Privilégio, né? Tanto é que ele fala, Senhor, eu não sou É. digno de amarrar suas sandálias, pai, sabe? Mas aí Jesus pega lá, não, isso precisa ser feito. Então teve uma relevância muito grande aí no ministério aqui de Jesus na Terra. E começando o capítulo 3, né, a gente vê algumas coisas relevantes no que tange a João Batista, né? Uma delas eu não poderia deixar de citar, aproveitando minha nutricionista aqui do lado, Ingrid, porque no versículo 4, Ingrid, fala sobre a alimentação de João Batista. Olha só. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Gente, Me diga. eu achei esse ponto muito interessante, porque assim, eu só consigo imaginar como Jesus é lindo e como ele preparou tudo pra gente, assim, pra gente sobreviver mesmo. Tudo que a gente precisa veio dele, vem dele, né? Então, eu acho que se eu começar aqui, eu vou me alongar a questão nutricional. Não Então, temos tempo, não temos eu limite. não sei se eu começo, mas é até uma questão pra gente. Do que a gente deve se alimentar? É só pensar, o que Jesus me deu? O que se alimentavam lá antigamente? Essas coisas que a gente se alimenta hoje, esses ultraprocessados, tudo que a indústria cria, tinha na época de Jesus? Então, isso é um ponto pra gente pensar. E aqui ele diz, né, gafanhotos e mel silvestre. E aí, eu, curiosamente, claro, né, fui pesquisar, porque assim, como é que ele sobrevivia só comendo isso? Então, já na minha mente veio. Então, gafanhotos deve ser fonte de proteína. Mas, como ser uma crente de Bereia, a gente precisa ser uma estudante de que, uma profissional, né, no caso, de que a gente vai lá e atesta com os estudos, né, os estudos mais recentes. E eu achei um da Unicamp que fala que vem sido muito estudado, né, sobre a quantidade de proteína que tem nos gafanhotos. E eu fiquei assim, em choque, em como Jesus é lindo, em como ele realmente sabe Proteína de tudo. dentro Dos gafanhotos, 72% inseto, né? Caramba. de proteína, que é bastante. Então, assim, eles estão até dizendo que tem estudos que vão implementar, né, em suplementos, porque ele tem uma... Pedacinhos de gafanhoto. Pedacinhos de gafanhoto. Caramba. Porque as pessoas rejeitam, né? Então, não é uma coisa que É. a pessoa... Mas ele tem sido uma fonte de origem animal, né? Porque, na verdade, vegetal.
porque as pessoas, elas querem ter uma alimentação mais saudável e tudo mais. Então, tem sido uma fonte utilizada, mas que pra gente a gente nem sabe. E isso me chamou muita atenção, de que então ele tinha uma alimentação ali praticamente completa, né? Porque ele Mel tinha e proteína, gafanhoto. com certeza no gafanhoto deve ter alguma fontezinha de gordura. E o Aham. mel, ele dá a energia que a gente precisa, né? Que ele é fonte de carboidrato. Então, assim, realmente Jesus sabia o que estava fazendo. E também, pensando, né? O evangelho aqui, ele é um relato do que Mateus ali ouviu, e ele foi lá e escreveu. E ele chegou nesse detalhe de falar o que que ele vestia, né? Vestes Do aqui que ele de pelos de comia, né? camelo e também da própria alimentação dele, sabe? Então, Mateus, vocês estão reparando, tá indo em alguns detalhes específicos, né? Ele fala, claro, a voz que clama no deserto, fala lá do próprio profeta, né? Ele cita aqui, profeta Isaías, né? Que faria, que mandaria, né? Alguém que precedesse Jesus ali na obra. E esses detalhes, que é o que a gente tá comentando aqui. Agora, vamos lá. A obra de João Batista, ele estava ali batizando as pessoas. E era um batismo de água, Águas. né? Um batismo nas águas. No versículo 6, reparem bem o que ele fala. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, não é só ali, vamos aqui, dar um mergulho aqui. Tipo, e levanta. Havia também confissão de pecados. Até porque, Natan, lá no 2º versículo, né, ele já prega para todo mundo, né? Arrependei-vos, porque tá próximo o reino de Deus. Sim. E o que até a gente acaba falando, né, para quem a gente é próximo, gente, se arrepende, Jesus tá voltando. E muita gente fala, tá doida, tá voltando nada. Então, a gente ouvir, né? Em vários momentos na Bíblia fala pra gente confessar os pecados, sabe? Confessar às vezes um ao outro o pecado, sabe? Porque que em algum momento pode sim ter arrependimento após essa confissão. Com sabe? certeza. E o batismo, assim, como um marco na vida da pessoa, né? Como nova criatura ali. Então, vamos dizer, as coisas velhas se foram, passaram. Eis que tudo se fez novo, né? Quando a gente tem decide, né? Escolher o Senhor Deus como nosso Salvador, como o nosso Pai, como aquele que nos ajuda, a gente começa a talvez ter uma reflexão maior das nossas atitudes, inclusive das más atitudes. E, aumentando ainda o grau, a gente começa até confessá-las, sabe? Isso é ótimo. Havendo arrependimento, isso é ótimo. Que confesse mesmo, que fale mesmo, para que haja aí o fogo realmente venha a aniquilar toda a obra e raiz do pecado. Com através certeza. de uma confissão. A confissão, às vezes, é libertadora, pessoal. Quando a gente fala, né? Claro que eu não vou expor para todo mundo, etc. Não. Mas fala com Deus, fala ali com uma autoridade espiritual na sua vida. Às vezes é libertador isso na nossa vida. É porque muita gente acha que se confessar não vai mudar muita coisa, né? Mas é libertador, muda muita coisa. O batismo muda muita coisa. Agora, pode ser que tenha pessoas que se batizaram, às vezes não lembra, não sabe, nem entendeu verdadeiramente o significado. Pode. Mas a importância disso, que era o papel aqui de João Batista, é pregação do arrependimento. Arrependeu, confessou seus erros, tá aí realmente querendo, né, buscando aí a vinda, aguardando a vinda do Messias, que era o que muitos judeus naquela época esperavam. Batiza como um grande marco da tua mudança de vida, sabe? Então, acho que nesses primeiros aqui foi bem interessante, né? Só que ele também não para
e fala só isso, Ingrid. Ele fala da confissão, do batismo. E vocês separaram o versículo 8? O que está no teu 8 aí? Deixa eu dar uma olhada. Versículo 8 especificamente. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que isso significa? Não só se arrepender, né? Ter os frutos do seu arrependimento. As consequências, não. Como é que fala? As provas do seu arrependimento, né? É isso, sabe? Porque a gente pode confundir arrependimento com remorso. E me arrependi. Mas se você não fizer nada que possa melhorar ou alguma coisa que continuar prove fazendo isso, o que você estava fazendo, né? Falando, eu me arrependi. Aí vai lá e continua. Cadê o fruto? Tem que ter o fruto. Verdade. Tem que ter ali a mudança, né? Eu me arrependi, então agora eu sei que Jesus já me perdoou e eu não vou continuar. Isso é o fruto. Exato. Ou seja, não precisa ninguém levantar a mão aqui não, tá? Mas quantas vezes a gente já orou arrependido, no dia seguinte se arrependeu de novo pela mesma coisa, aí no dia seguinte se arrependeu de novo e assim foi. Meu Deus. Porque nós somos muito falhos, né? O que a gente faz, Ingrid? Meu Deus, porque é arrependimento mesmo ou não? Aí é forte. A única saída que eu vejo para isso, para você ter a prova de que você se arrependeu, é você nunca mais na tua vida voltar a fazer o que fazia. Mas, Nathan, acho importante também, né? Deixar claro que a gente tem que estar sempre lutando para não fazer. Mas pode ser que a gente não consiga na primeira vez? Pode ser. Mas é estar sempre lutando contra isso. Estar sempre se arrependendo e estar próximo, buscando a Deus sempre. Não achando que, vou fazer e vou me arrepender e tá tudo bem. Tem que ser de coração, tem que ter o fruto. Mas a gente tem que lutar contra aquilo. Mas quando a gente sabe que é de coração? Porque nas nossas orações, a gente tá achando ali que... mas aí faz de novo, né? Então é isso, é dar o fruto. Aí uma coisa que eu concordo, né? Que a gente pode viver alguns momentos assim de batalha, a gente perde algumas batalhas. Mas a guerra, a gente tá de pé, ou melhor, a gente tá de joelho continuando. Mas aí é que tá, né? A gente tem que estar buscando, né? Jejuando, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Eu acho que esses são os frutos, porque também não adianta você falar, ai meu Deus, me perdoa, e deitar e continuar fazendo como se nada tivesse acontecido. Você não tá nem lutando, você não tá nem tentando. Então, acho que é diferente. Ou às vezes a gente faz isso temendo, né? Eu vou orar aqui, porque se o Senhor voltar... Como se ele não soubesse, né? Se o Senhor voltar, pelo menos eu tenho a minha oração ali, que eu arrependi antes de dormir. Mas será que você se arrependeu de coração? Tenho minhas dúvidas, mas assim o Senhor sabe. Mas então, o que a gente faz? Sabe? Porque falar sobre isso, eu acho que é uma somatória de vários detalhezinhos que a gente citou aqui. Nunca desistir de continuar lutando. Com certeza. Sabe? Não desiste. A desistência, quando eu falo a desistência, é o parar de se arrepender, o parar de orar, o parar de buscar. Falar com Deus, né? Aí você tá caminhando para perder a guerra. E essa guerra vai durar até o teu último segundo de fôlego. Tem pecados que podem perdurar durante anos na tua vida. Anos, 10, 20, 30, 50 anos. Mas nunca deixe de dobrar o seu joelho e se arrepender. Nunca deixe. Uma hora, se você se posicionar buscando a Deus, Deus te dá o escape. Pode demorar. É verdade. Tem pecados que ficam aí rodando, ficam aí, volta e meia aparecem ciclos às vezes da tua vida, mas não desiste. Então o caminho é: continue, persevere. Uma hora a gente vai realmente
se alinhar. A outra é não voltar a fazer o que se fazia antes. Quando você chegar nesse nível, tenha certeza que você está arrependido. Eu lembro sempre de um relato de uma pessoa que ela fumou a vida muitos anos da vida. Buscava a Deus, buscava a Deus, até que um dia parou e depois desse dia nunca mais fumou. Nunca mais na vida dela fumou. Ali eu vi realmente a conversão, sabe? Mudou. Ali você viu o fruto, né? Agora, se ela não tivesse lotado esses anos ali que ela tentou, talvez desistiria aqui no meio, talvez não conseguiria alcançar aí a grande, gloriosa bênção do Senhor. É verdade, Sabe? amém. Então, aqui no capítulo 3, João Batista vai pregando isso e falando da produção, né, desses frutos dignos de arrependimento. Aí chega Jesus, Ingrid. Jesus chega ali, fronte, né, para quem não sabe, João Batista e Jesus eram primos, tá? Eles eram primos ali. E Jesus chega até João Batista, é onde ele fala, né? Eu não sou digno, cadê? Onde ele fala aqui, ó? Tá No aqui, versículo... Tá no 14. No 14. Ele, porém, o dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Tipo, Jesus, o Senhor, É. que precisa, Senhor que me batiza, não eu, o Senhor, né? quem sou eu pra te batizar? É. Olha só, né? A diminuição, né? Eu lembro de um versículo, eu era criança, meu pai sempre falava assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Esse versículo é lindo, né? E a gente olha e acha que ele tá errado, mas ele tá certo, né? Isso demonstra o respeito e no que ele crê que Jesus realmente é muito E Jesus, maior. de fato, ali, ele estava reconhecendo Jesus, o Messias, aquele que estava por vir. E que ele prega Sabe? desde o início, né? Aí acontece, né, Ingrid? Caminhando aqui no final do 3, né? João Batista vai lá, depois de receber aí um sermão de Jesus no 15, ó. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, João Batista, o admitiu, aceitou. Foi lá e pegou Jesus Batizou. e batizou Jesus Cristo nas águas, viu? E saiu das águas, aí aconteceu esse fato, né? Os céus se abriram. E o que aconteceu aqui no relato de Mateus? Veio uma pomba sobre ele. Uma pomba desceu ali em Jesus e um trecho de uma música que eu gosto muito, tá muito marcada no meu coração, que é a palavra do Senhor que falou, né, quando o céu se abriu. Este é meu filho, A quem me em quem me compraz. comprazo, né? És meu filho amado, ele fala filho amado, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Essa música é linda, né? E você vê, é bíblica. Tá aqui o relato aí de Mateus falando isso que aconteceu ali no batismo de Jesus Cristo. Meu Deus, a palavra do Senhor A gente só consegue ficar admirado, né? Cada vez que a gente lê e suspirando, pensando, nossa, Jesus é lindo, meu Deus. 100% homem, 100% Deus, e foi lá e se batizou. Então a gente, enquanto vivos, enquanto conscientes, né, da palavra, precisamos sim caminhar rumo aí o batismo. A gente precisa, enquanto, como eu falei, vivos, conscientes, caminhar ali, ser batizado, assim como Jesus fez. Porque quem crê e for batizado será salvo, Será né? salvo. De Na todo o seu Bíblia diz coração. isso. Na Bíblia, a Bíblia é linda, porque ela fala, tem essa parte, né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E tem ali, nas cartas aqui pra frente, eles falam, inclusive, quem crê é batizado. Quem crê no nome do Senhor Jesus é batizado. Não menciona nem o batismo. Quem confessa, né? Quem crê e confessa. Agora, uma não impede a outra. Uma não impede a outra. Porque enquanto estamos aqui e temos esse tempo, que batizemos. Né?
que buscaremos essa atitude, né? Uma atitude de fé. Com O certeza. batismo nas É uma águas. demonstração, né? Agora, eu não poderia também deixar de falar o que João Batista coloca no final do 11 ali, você viu? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, a saber, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno De de levar. levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Aí é o mistério do Senhor Deus. Aí é o mistério do Senhor Deus. Porque existe, de fato, os dois batismos, tá, pessoal? O batismo das águas, que João Batista explica que é o batismo do arrependimento, e o batismo do fogo, né? Como é que ele fala? Do Espírito Santo E com fogo. e com fogo, sabe? Que isso demonstra muito vamos dizer assim, a ânsia que a gente precisa buscar esse batismo. E a conexão, né? Que Porque você está com Deus, com Jesus. é uma conexão. Porque ele não é assim. Ah, Senhor, me batiza com fogo. É uma busca. E para essa busca acontecer, você precisa realmente estar sensível com Deus. Estar, você Muito falou, próximo. conectado com o Senhor. Já vi pessoas que foram batizadas, que receberam dons, só que todas elas me falaram o seguinte: Natan, eu busquei, desejei, fui atrás, corri, mastiguei É uma essa busca palavra, incessantemente, né? orei, jejuei, fiz de tudo. E aí o Senhor me concedeu isso. Tem pessoas que já me relataram, Ingrid, que foram batizadas nas águas e ao mesmo tempo no Espírito, quando Caramba. levantou, sabe? E isso foi atestado pelo dom de línguas que essa pessoa teve. Agora, teve pessoas também que já me relataram, sabe o quê? Que foram batizadas primeiro com o Espírito Santo. Já ouvi também. E depois foram nas águas. Sabe? Então é aquilo. Não é que tem uma regra Porque para às acontecer. vezes você tá indo e tá se conectando tanto, começou a ir na igreja, se conectou de uma forma que ainda não foi nem batizada nas águas, mas já foi pelo Espírito e depois só vai lá e dá o ato de fé, né? Pois é. Então, boa coisa é que o crente busque esse batismo. Busque, porque vai te dar muita intimidade com o Senhor Deus. Muita, muita, muita. Sabe? É o batismo aqui que João Batista fala que é o do Senhor Jesus. O Espírito Santo derramado. Agora, como é que a gente sabe, Natan, que a gente foi batizado com o Espírito Santo? A gente sente, né? A gente entende, Isso, mas e se aconteceu alguma coisa que a gente pode ter sido? Existe a possibilidade? Não, você tem ciência. Todo mundo tem ciência. Você tem ciência de que foi derramado realmente o Espírito, o fogo do Senhor na sua vida. E existem também as atestações, o que você pode atestar, por exemplo, visualmente. É o caso de eu conhecer e ver algumas pessoas que têm o dom de falar línguas estranhas. Então, isso é uma comprovação ali do batismo do Espírito Santo, que ele provém com dons de línguas. Agora, tem pessoas que também têm outros dons, né? Dons de profetizar, dons da palavra, dons do ensino. Então, tudo isso é o derramamento do Espírito, porque não vem de nós, vem de Deus. Tá? O conhecimento, o saber, o falar, o agir, né? O Espírito, ele vem, fala realmente aos nossos lábios. Então, tudo isso são comprovações, vamos dizer, um atestado de que houve ali o batismo do Espírito Santo. E aquilo, a gente tem que saber que é uma busca íntima. Não é um nível raso, não. É o profundo. É uma busca incessante, sabe? né? É o profundo. Então, boa coisa é o crente almejar esse batismo. Porque vai te trazer experiências, intimidade com Deus, sabe? Dons espirituais, sabe? Então, que busquemos
mais e mais e mais e mais e mais dons e mais obras e mais poder do Senhor aqui manifestado na humanidade. Amém. Amém? Então, acabamos aí, Ingrid, capítulo 3 de Mateus. Pessoal, se vocês estão gostando aí do podcast, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Deixe seus comentários, suas dúvidas, o que vocês querem saber, quais livros vocês querem que a gente discute aqui, porque é uma troca, né? Tanto com a gente aqui aprendendo, relembrando e com vocês também. Isso aí. E é isso, chegamos ao fim. Te espero no próximo, pessoal. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau.